Romanos 6, versículo 4. A palavra diz assim, vou ler na revista e atualizada. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa expressão aqui, novidade de vida, significa vida nova. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 3, vamos ler os 3 primeiros versículos. João, capítulo 3, vamos ler de 1 a 3. A palavra ela diz assim, João 3, de 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, nesse mesmo capítulo, apenas o versículo 10, 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, nosso coração transborda de alegria quando nós abrimos as Escrituras. Pedimos ao Senhor, Pai, um tempo de céus abertos, que a Tua maravilhosa pessoa do Espírito lance luz nas trevas dos nossos corações. Nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Traz para cada um de nós a revelação da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Pai, que este tempo seja um tempo onde as nossas mentes sejam elas despertadas para o Senhor mesmo e pelo Senhor, para que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações e Tu alcances as respostas e reivindicações e demandas que Tu tantos almejas, ó Pai. Nós estamos aqui como Teu povo, com os nossos ouvidos abertos, esperando da Tua parte as revelações do Senhor, para que então possamos, ó Pai, cada dia mais conhecer o Senhor e viver uma vida diante de Ti e diante dos homens. Fala conosco nessa noite, Pai, repreende todo espírito contrário à Tua palavra, à manifestação da verdade. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem, é de conhecimento, pelas evidências que estão ocorrendo nesses últimos dias, tantas manifestações, se você analisar, que a violência tem se multiplicado. Você tem percebido, irmãos, que vidas têm sido ceifadas. E o que é mais triste é que muitas vidas têm descido para a sepultura sem a vida de Cristo. Então, o que eles vão encarar? Obviamente, claramente, a própria palavra se retrata e revela que é a perdição eterna. É uma vida separada de Deus para todo sempre. Não verão mais a luz. Isso que a palavra de Deus ela é tão clara. Hoje pela manhã nós analisamos um pouquinho sobre este milagre de ter uma nova vida em Cristo Jesus, para aqueles que verdadeiramente não têm ainda uma convicção da sua nova vida em Cristo, do seu novo nascimento, da sua regeneração, da troca de coração e por aí vai. O novo nascimento ele é expresso de diversas formas, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Temos tantas profecias apontando para aquilo que Cristo é e fez. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 24, ele vai resumir toda a lei e os profetas e os salmos, apontando que
são estas coisas que deveria suceder, que o Cristo haveria de padecer, morrer. Quando fala padecer, está envolvido ali todo o sofrimento dele, desde a rejeição, desde as vezes que ele foi ali julgado pelo tribunal humano, injustamente, porque o próprio Pôncio Pilatos não encontrou nele, após ter examinado ele 3 vezes, nenhum defeito nele. Isso ele expressou para aquela multidão que um dia estará diante do Senhor Jesus para ser não julgada, porque aquela pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, e vamos apontar hoje caminhos para ter uma salvação assegurada, para ter uma convicção do novo nascimento, da nova vida, de troca de coração, vamos apontar aqui pelos textos escriturísticos da palavra de Deus. Então ele deixou a sua palavra em nossas mãos para nós lermos, e não apenas lermos como um livro qualquer, porque muitas pessoas leem a Bíblia por desencargo de consciência, mas você tem pedido espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor? Então, queridos, o que Deus pode fazer mais por cada um de nós? Se Ele já fez tudo, se Ele já enviou o Seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne, se Ele já cumpriu por nós todos os mandamentos, se Ele foi para a cruz, e ali na cruz Ele removeu o nosso pecado, de que maneira? Qual foi a maneira adequada na qual Ele removeu o nosso pecado? Claro, tão claras as Escrituras, em João 3, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça. Em João 12, 32, um texto que os irmãos conhecem, que Jesus disse, significando de que gênero de morte estava para morrer, o versículo 32 diz que Ele nos atrairia no seu corpo ali naquela cruz. Irmãos, isso é tão fantástico, tão extraordinário, porque Ele nos puxou, nós não tínhamos condições nenhuma de ir até Ele. Ele nos atraiu, Ele nos colocou em seu corpo ali naquela cruz. Este é um assunto pelo qual Nicodemos, ele não sabia. Nicodemos já era um senhor idoso, já era bem velho, avançado em idade aqui, estão me compreendendo? Então, Nicodemos era um homem que, ele era um grande pesquisador também, porque ele disse que não apenas ele, mas outros amigos dele, da mesma classe, neste colégio de mestrado, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui que é fundamental. Irmãos, nós lemos aqui que Nicodemos, ele era mestre em Israel. Qual era o mestrado dele? Nicodemos era um mestre na palavra do Antigo Testamento. Ele sabia todas as Escrituras, porque ele ensinava todas as pessoas da sua época, mas ele não tinha a realidade de troca de coração, de nova vida. Então ele precisava, ele sentia essa necessidade, por isso ele foi de noite ter com Jesus. Falamos hoje pela manhã que ele foi à noite ter com Jesus, mas aquela noite não era tão escura quanto era escura a alma de Nicodemos. Nós vimos também em Efésios 4, verso 18, que não apenas o coração de Nicodemos, mas também todos nós nascemos com o nosso coração obscurecidos, em entendimento em trevas. E nós vimos também, 1 Coríntios 1, 21, que na sabedoria de Deus, nenhum homem poderá ser salvo por sua própria sabedoria. Eu vou ler a Bíblia, eu sou uma pessoa inteligente, tenho um intelecto desenvolvido. Queridos, presta atenção, que quando Adão e Eva, eles obedeceram ao Senhor, o pecado entrou no mundo, o entendimento deles entenebreceu, ou seja, entendimento em trevas. Então, nós precisamos de uma revelação da palavra. Isso quem vai fazer, não é nenhum de nós que podemos fazer isso, mas é o Espírito que vai trazer essa coisa chamada revelação, para nós vermos atrás da cortina. Isso chama-se revelação. Nosso Deus é um Deus misterioso. Ele guardou um segredo do seu Filho Jesus durante séculos e gerações, mas na plenitude dos tempos, Ele revelou qual seria este segredo, qual seria este mistério. A revelação do mistério, Colossenses 1, 26, 27, vai mostrar que é
Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando o Verbo se fez carne, Ele trouxe toda a revelação de Deus o Pai para nós, porque o Pai assim o quis, que nós então compreendêssemos o que Ele veio fazer, anunciado pelos profetas na lei de Moisés e em todos os salmos. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora, queridos, dependa da leitura da palavra, do Espírito Santo de Deus, que a inspirou, porque senão nós vamos apenas ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus e não uma revelação da palavra de Deus, tendo um entendimento real que vai lhe trazer uma salvação plena. Percebe? Eu sei que pessoas que vão nos assistir depois pela internet, a grande maioria tem entrado em contato conosco e tem dito para nós o seguinte: olha, eu já fui batizado e faz mais ou menos 15 anos que eu sou diácono da nossa comunidade e eu não tenho certeza da minha salvação. Isso não é novidade para ninguém. Nicodemos já era um homem velho e, segundo alguns eruditos bíblicos, ele era colocado aos pés dos seus mestres de 8 a 12 anos de idade. Então, e lá, vocês sabem que o fariseu, judeu, eles são muito aplicados, eles são muito disciplinados, eles aprendem toda a lei, todos os profetas, todos os salmos, para poder ensinar para as outras pessoas. E na época, os fariseus, que no caso eram mestres, eles eram pessoas muito respeitadas por todo aquele povo lá da sua época, porque eles ensinavam a lei e os profetas. Então eles tinham um fundamento, mas eles não tinham a realidade daquilo que eles ensinavam, queridos irmãos. Porque hoje em dia também não é diferente, porque a gente percebe que tem muitas pessoas pregando a palavra de Deus. Eu fui um desses que preguei durante 10 anos sem nunca ter crido e fazia muito sucesso, mas quando o Espírito revelou a palavra ao meu coração, nós não podemos, isso eu tive uma profunda convicção, não podemos enganar as pessoas que são carentes da verdade da palavra, porque a palavra é a verdade que vai libertar. O que é pregar a verdade? É pregar Cristo e este crucificado. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, não adianta você ter um conhecimento da verdade e não ter uma experiência com essa verdade. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Nicodemos, ele era um homem que sabia muitas coisas a respeito de Jesus, mas quando Jesus diz para ele e também para nós: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe qual foi a resposta de Nicodemos para Jesus? A réplica dele, aliás: como pode ser isto? Como pode ser isso? Então, quando Nicodemos ouviu sobre o novo nascimento, ele não compreendeu isso. Está tão claro aqui nas Escrituras Sagradas, porque sua mente se concentrou em questões obstétricas, literalmente falando, porque ele disse assim no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele tinha essa dúvida, ele não tinha uma convicção, por isso ele foi ter com Jesus. Quem sabe esse Jesus pode mostrar para mim, porque eu sei, não apenas eu, mas os meus amigos, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele tinha um conhecimento a respeito de Jesus, mas ele não tinha a revelação para si mesmo. Então, queridos, ele foi buscar isso diante do Senhor, e o Senhor Jesus explicou para ele de uma forma tão simples, mais simples possível. E aí ele disse o seguinte aqui no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E é aqui que muita gente patina, queridos.
infelizmente. Porque, presta atenção, se uma pessoa, como muitos afirmam, e muitos têm pregado isso veementemente, que o que traz salvação é o batismo nas águas. Mas aqui, se você pegar o original da palavra de Deus, água, aqui nesse sentido, quem não nascer da água, água é uma figura da palavra. São muitos textos que vai mostrar exatamente isso. Efésios capítulo 5, versículo 25, mediante a lavagem da água pela palavra, água não purifica nada e nem ninguém, literalmente falando. A pessoa que vem e aceita Jesus, é batizada e depois o pastor fala que ela é salva. Ela não é salva, porque não tem fundamento bíblico. E Jeremias 1,12, Deus diz que eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E 1 Coríntios 15:2, Paulo vai dizer o seguinte: se nós não crermos como foi anunciado para nós na palavra, a nossa crença é uma crença em vão. Então, querido, presta atenção para que você não tenha uma decepção amanhã ou depois, quando o teu coração parar de bater, quando você descer para a sepultura. Você tem convicção de que é um filho de Deus em Cristo Jesus? A tua vida te condena a ser um cristão? Sim ou não? Se você falecesse hoje, você tem certeza para onde irá a tua alma? Hoje, 6 horas da manhã, recebi uma notícia que deixou meu coração muito triste, mas por outro lado, muito alegre também. Entraram em contato comigo dizendo o seguinte: olha, a irmã Rita acabou de falecer. É uma irmã muito querida, uma irmã que confessava o Senhor, que cria no Senhor. Ficamos tristes porque foi uma perda, uma irmã muito amada e que amava os irmãos também, que cuidava da sua mãe, que a sua mãe morreu num dia anterior e ela morreu hoje, 6 horas da manhã, foi agora sepultada às 16 horas lá em São José do Rio Preto. Então, queridos, e quem não tem a certeza da sua salvação? Você percebe que a nossa preocupação hoje em dia é com as coisas desta vida? Nós preocupamos com todas as coisas e essa preocupação faz com que nós somos impulsionados a fazer com que nós priorizamos as nossas coisas, os nossos interesses e os interesses de Deus em segundo lugar, irmãos. Sempre assim. Percebe? E aí depois as pessoas dizem: mas eu também sou um filho de Deus. Eu também vou para o céu. Cuidado, porque você pode ir para o céu da boca da onça. Não se iluda, irmão. Quem não nascer da água e do Espírito, água fala da palavra. Em Ezequiel 36:25 está escrito assim: então aspergirei água pura sobre vós e vos purificareis de toda a vossa imundícia. Irmãos, o pecado ele foi tão terrível em nossas vidas que ele apodreceu o homem da cabeça aos pés. Isso está tão claro, Isaías 1:5 e 6, que mostra claramente que o homem, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Irmãos, a verdade incomoda muita gente, a verdade ela nos incomoda, porque ela nos confronta. Deus deseja trocar o nosso coração, tirar o coração velho e colocar um coração novo, mas o problema, irmãos, é que nós temos muitas coisas para tratar nesta vida e colocamos sempre Deus em segundo plano, Cristo em segundo plano. Que cristianismo é esse, irmãos? Nós vivemos uma vida do jeito que nós queremos, fazemos o que a nossa mente, as nossas atitudes são para onde o nosso nariz está apontando, os nossos interesses. Queridos, isso soa tão mal que soa até demoníaco. Você está dizendo que eu tenho que ser irresponsável? Não é nada disso, presta atenção. Cristo, se Ele não tiver a primazia em nossa vida, Ele não pode ser o seu Senhor. Você quer um Cristo apenas para tirar você do inferno e colocar no céu? Você está iludido com isso. Tem pessoas que nem sabem por que elas foram salvas. Deus tem as suas demandas aqui na face da terra. Deus tem comissionado a igreja na face da terra, mas a igreja está vivendo uma letargia espiritual.
A igreja não tem coadunado a uma vida com Cristo, tem vivido uma vida como que alienado de Cristo. O falar hoje daqueles que se dizem cristãos não correspondem. Aliás, a vida daqueles que se dizem cristãos não corresponde com aquilo que eles professam. Isso é tão claro lá em Tito 1, versículo 16. Isso é assustador, irmãos. Estamos vivendo uma época, nós já entramos, para dizer a verdade, estamos bem na metade da apostasia, onde o povo tem virado as costas para a palavra de Deus e quer sensacionalismo, exibicionismo, quer espetáculos, quer movimentos, mas não quer o mover de Deus na sua vida. Irmãos, olha a advertência do Senhor, entenda isso como uma palavra de Deus, não como minha palavra. E o objetivo nosso, irmãos, não é iludir nem enganar ninguém. Eu só posso apontar caminho para vocês. Agora cabe a cada um de vocês, de nós, eu quero ou não quero isso para a minha vida. Eu vou ficar frequentando, eu vou ficar assim, deslizando aqui e acolá. Mas, irmão, lembre-se, semana passada até hoje fez 7 dias. Já está mais perto da tua partida e da minha partida também. Você está preparado para encontrar com o teu Deus? Imagina se você for embora hoje, se você vier a falecer hoje, para onde irá a tua alma, meu querido irmão, minha querida irmã? Você tem essa convicção? Olha, Nicodemos, ele ficava com a Bíblia na mão o tempo todo, lendo as Escrituras do Antigo Testamento, e Jesus diz, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Ele ensinava para os outros e não tinha a revelação de Cristo e a sua obra lá no Calvário. Hoje vamos apontar mais uma vez os caminhos que vai trazer uma libertação plena do pecado. Mas por que Nicodemos não compreendia, irmãos? 1 Coríntios 2,14 está escrito assim, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Agora, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Por isso que, irmãos, ter uma nova vida é maravilhoso demais. Ser regenerado é algo estupendo, é fantástico. A vida de Cristo entra em nós, porque o que nos impedia de ter uma relação com Deus era o nosso pecado. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele tirou o pecado do mundo. O pecado, temos que entender que o pecado é a fonte que produzia pecados. É igual um pé de fruta, igual um abacateiro. O abacateiro, vamos colocar aqui que o abacateiro seja o pecado. O abacateiro, ele produz os frutos. Por isso os homens são pecadores, porque o pecado habita neles. Agora, Jesus não veio tirar pecados, Ele veio tirar o pecado. Está tão claro em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Ele veio tirar o pecado do mundo, Ele tirou o seu pecado? Você creu que o seu pecado foi tirado? Quando? É porque você fez jejum? É porque você orou demais? É porque você frequentou muito a igreja? Porque você devolvia dízimo e ofertas? É porque você verdadeiramente é uma pessoa assim muito eufórica? Às vezes é puro emocionalismo. Hoje o pessoal estão perdendo Deus de vista, perdendo Cristo de vista. Eles querem chegar a Deus, querem ter prazer a Deus, como nós lemos hoje também pela manhã. Este povo tem prazer em se chegar a Deus como um povo que pratica a justiça, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adora. Ficam aprendendo doutrinas e preceitos de homens, e não se voltam para a palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como eu penso, não é como eu acho, porque o homem lá falou que eu sou salvo, eu não posso acreditar naquele homem se não tem um fundamento bíblico. Deus, irmãos, Ele é tão justo, que como que Ele pode salvar o pecador, se a justiça dEle não for feita na vida desse pecador? Mas Cristo morreu no meu lugar, é uma verdade absoluta da palavra de Deus, tem que ser anunciada. Mas, por favor, preste atenção numa coisa aqui, irmão.
Se a justiça não for feita, não tem como. Quem que é a nossa justiça? Cristo. Jeremias 23 fala que o Senhor é justiça nossa. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus, ou em outras palavras, justos. Agora, como que ele nos torna justo? Porque esse versículo pode se tornar um jargão religioso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Como que Deus fez pecado Jesus por nós? Foi na cruz, porque Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. E o que Ele fez com o meu e o seu pecado? Ele destruiu, Ele acabou, Ele matou, Ele crucificou. Romanos diz assim, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É maravilhoso. Agora, o que é o novo nascimento para a vida de uma pessoa que creu, que morreu com Cristo? Você vai ter uma nova vida, você vai ser um recém-nascido. Falei hoje de manhã que, olha, aquilo foi tão gostoso no meu coração, quando o Pai trouxe essa revelação para o meu coração. Escute com bastante cuidado aqui. Até tinha uma irmã hoje aqui que estava grávida, fiquei até surpreso, porque o bebê dela não nasceu ainda. Ela vai dar à luz agora, daqui mais 7 dias, a uma criança. Essa criança, quando ela nascer, ela vai ser um recém-nascido. Recém-nascido tem passado? Só tem futuro. Todo recém-nascido só tem futuro. Agora, quando nós cremos, irmãos, que fomos inseridos no corpo de Cristo, quando nós cremos que morremos com Cristo, você é um recém-nascido. O teu passado, e teu passado é uma nojeira, o meu também. Bom, pelo menos o meu era uma porcaria, uma nojeira. Agora eu nasci de novo. A minha vida conta daqui para frente, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância na minha vida. Isso é maravilhoso demais. A palavra fala no Salmo 103, versículo 10, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque o meu pecado foi tirado de mim, foi colocado no corpo de Cristo, Ele foi feito pecado por mim, então eu participei daquela morte. Jesus não estava sozinho na cruz, eu estava junto com Ele na cruz. Eu participei da sua morte, participei do seu sepultamento e da sua ressurreição, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma salvação de graça para mim e para você. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Então, a justiça foi feita. Abram comigo, irmãos, por favor, em Ezequiel 33, versículo 16. Ezequiel 33, versículo 16. Irmãos, guarde esse versículo aí no teu coração, não na tua mente, guarde ele no coração, peça ao Espírito Santo que revele, forme este versículo aí no teu coração. Então, primeiro, deixa eu só colocar uma coisa aqui. O Senhor, Ele conhece a dimensão e a malignidade do pecado de toda a humanidade. Ele sabe que os homens são pecadores. Então, não há possibilidade de alguém ser salvo senão pelo novo nascimento. Não tem outra possibilidade. Se não nascer de novo, foi Jesus quem disse: não pode ver o reino de Deus. Agora, queridos, se a justiça não justificar o pecador, ele está perdido eternamente. Mas, irmãos, qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Que Deus enviou o seu Filho, o justo. E agora, olha aqui no versículo 16, o capítulo 33 de Ezequiel, diz assim a palavra: de todos os seus pecados que cometeu,
não se fará memória contra ele, porque juízo e justiça fez. Aleluia, irmãos! Ele fez uma justiça tremenda, maravilhosa. O justo, ele morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Justiça foi feita, irmãos. Então, uma vez que eu criei nessa verdade, agora eu posso pedir o meu batismo nas águas, que é uma figura daquilo que já ocorreu no meu interior. Não é você batizar para ser salvo. Os salvos é que se batizam nas águas. Ah, mas se não descer as águas, como é que vai ser? Vai estar perdido? Opa, peraí, meu querido. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava ali pendurado naquela cruz, pelas suas maldades, pelos seus crimes, ele foi crucificado lá. Jesus estava na cruz do meio, mas um daqueles ladrões ouviu a palavra de Deus, dos próprios lábios do Senhor. Eles estavam diante de uma pessoa que estava morrendo numa cruz também pela humanidade. Então, ele ouviu o Senhor falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqueles próprios que transitavam ali, diante do Senhor, olhava para Jesus ali crucificado e dizia o seguinte: salvou os outros, a ti mesmo não pode salvar. E qual foi a voz que eles disseram para ele? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos nele. Jesus não desceu da cruz, ele ficou na cruz ali. Jesus era o único homem justo que pisou na face dessa terra, o único homem justo que colocou seus pés na terra. E agora, ele é o justo de Deus. A palavra fala, por isso que aquele texto é tão significativo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, quer ver que texto lindo sobre esse justo? Abra em 1 Pedro 3, verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Irmãos, esse texto aqui é muito lindo, irmãos. Esse texto aqui é maravilhoso demais. Esse texto aqui deve encher o nosso coração de alegria, porque temos uma declaração aqui do apóstolo Pedro, que diz assim, 1 Pedro 3, verso 18: pois também Cristo morreu uma única vez, graças ao Senhor, porque aquele sacrifício na cruz foi pleno e foi perfeito, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem que é o justo aqui? Jesus. Quem são os injustos? Nós. Então, o justo morreu pelos injustos para uma finalidade: para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que coisa linda, irmãos! Ele é o justo que morreu por nós injustos, para nos conduzir a Deus. Irmãos, está tão claro. Essa mesma verdade está escrita de uma outra forma, que a única maneira de chegarmos a Deus, o Pai, é pela pessoa de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora escute: ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse o nosso Senhor. Agora, você está em Cristo? Se você está em Cristo, é porque você participou da sua morte com Ele, do seu sepultamento com Ele, da sua ressurreição com Ele. Se você não crê nessa verdade, querido amigo, você vai perecer eternamente. E Deus não quer que você pereça. Ele quer que você de fato creia, porque a salvação é oferecida gratuitamente a cada um de nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele deu um dom para nós. Ele deu fé e a graça. Então, o que é fé? Fé é certeza naquilo que está escrito. Aliás, é uma definição que a Bíblia dá a respeito da fé. Hebreus 11:1 diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muita gente
elas são iludidas, né? Porque o que vai atrair multidão aqui? Os irmãos que foram curados aqui de câncer e de outras doenças mais, se começar a dar testemunho aqui, mas não vai 6 meses, aqui não cabe tanta gente. É cura, milagre, não, esse não é o objetivo. Jesus não veio para curar ninguém, para libertar ninguém, embora Ele fez isso e faz isso e cura hoje também. Mas a preocupação de Jesus é a troca de coração. Lembra lá do Evangelho de Marcos, capítulo 2, quando aqueles 4 levaram um paralítico para que Jesus o curasse? Aqueles 4 criam que Jesus poderia curar, porque Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Mas ele era paralítico, o que Jesus disse para ele? Filho, Marcos 2, a partir do verso 1. Filho, estão perdoados os teus pecados. Mas Jesus não tinha que curar ele primeiro? Não, Senhor. Jesus primeiro curou das dimensões eternas. Perdoados os pecados, ele está liberto, está livre. Aí já começou ali aqueles fariseus murmurar, né? Quem é este aí que pode perdoar pecado? Só um que pode é Deus. Então Jesus disse assim: ora, para que saibais que qual é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou tome o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: tome o teu leito e vai para a tua casa. Ele pegou e foi embora. Mas você vê que a cura primeiro é uma cura interna, das dimensões eternas. E a consequência era aquela cura do seu físico. Ele era paralítico. E hoje tem muita gente paralisada, porque qual é a razão? Seu pecado. Jesus, ele não faz uma cura superficial como a religião faz. A religião cura superficialmente a ferida, filho do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Foi curado, então agora você tem que vir para essa comunidade, e você tem que ser batizado, e a pessoa vai ali igual um tolo. Agora eu estou salvo, Ela fica iludida, mas nunca nasceu de novo. Irmãos, precisamos estar fundamentado na palavra de Deus, naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. O maior milagre deste universo é quando alguém crê em seu novo nascimento em Cristo, em sua morte e ressurreição com Cristo, porque não há outra maneira de ver o reino de Deus, não tem outra maneira. Por isso que o recém-nascido, ele só possui futuro. Agora, como é que era o teu passado? Estou aqui diante de muita tranqueira, né? Mas como tem gente tranqueira e gente fingida. Como tem gente canalha e finge muito bem. Nós somos especialistas em fingimento. Você sabe que você e eu também, nós tínhamos um passado podre, mas Cristo veio, Ele apagou o seu passado. Abra lá em Isaías 43, versículo 25. Oh, texto maravilhoso, irmãos. Veja o que Ele fez com o meu e o seu passado aqui. Se eu fazer aqui uma entrevista, se vocês fossem sinceros, hein? Fale-me do teu passado aí sem Cristo. Meu Deus! E nós nem devemos mexer mesmo, porque quem mexe no nosso passado é o diabo. Fica nos acusando. Não, mas Cristo veio e veja o que Ele fez aqui. Versículo 25, 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então você não tem mais passado. Teu passado agora foi perdoado, foi apagado. Não vive a vida cristã com o retrovisor olhando para trás. É de agora para frente. Como um recém-nascido, quando nasce, ele só tem futuro, não tem passado. Não é lindo isso, irmãos? A cruz crucificou a nossa velha vida, e o sangue de Jesus, seu Filho, purificou todos os nossos pecados. E tem gente que ainda vai pedir perdão para Deus do seu pecado. Se eu peco quanto irmão aqui, eu tenho que pedir perdão para quem? Para Ele.
Lembra que está escrito lá em Efésios 4:32? Está escrito assim, escute aqui: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Deus não vai nos perdoar mais, porque Ele já nos perdoou em Cristo. E a base do nosso perdão é a nossa morte com Ele. Entende, irmão? Mas nós temos uma alma que Ele está tratando. A nossa alma ela é excêntrica, a nossa alma é rabugenta, gente, nós somos gente doída, cheia de autocomiseração. Quer saber se você é cheio de autocomiseração? Autocomiseração é aquelas pessoas que são ressentidas quando alguém fala mal delas. Se está falando a verdade, por que isso que fica ressentido? Pessoas ressentidas, cheias de autocomiseração, quer saber o quanto que ela tem de Cristo? É que se você tiver uma vida cheia de Cristo, quando alguém falar mal de você, você vai soltar rojão, você vai fazer festa, porque você foi perdoado em Cristo. Você não depende da opinião dos homens, mas depende daquele. Ele diz que eu estou justificado. A palavra justificado era Deus nos vê uma vez que eu criei que eu estou morto com Cristo. Romanos 6,7 diz assim: aquele que está morto, justificado está do pecado. Morto com Cristo, claro, não é esperar a morte física para você ser justificado. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia existe que está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Agora nós vamos descer para a sepultura com aquele que é a nossa justiça, Cristo. Ele é o justo. Então, já fomos justificados. E a palavra fala, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ah, mas eu sou membro lá da palavra da cruz. Se você for membro da palavra da cruz e não do corpo de Cristo, você vai para o inferno. Muita gente que são membros de denominações e que não creu no Senhor, vão perecer eternamente. Às vezes o homem lá nem nasceu de novo, o pastor, o padre, o papa, seja lá quem for. Nós não somos os melhores. Você está falando assim, parece que a comunidade lá que você é a ovelha guia, parece que vocês são os melhores. Muito pelo contrário, somos os piores. Porque vamos continuar pregando a verdade da palavra. E a verdade da palavra para este mundo, nós somos os piores. Então, quando alguém falar mal de você, querido, sabe o que Jesus Cristo disse? Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha o que ele está dizendo aqui, presta atenção, que coisa linda, que coisa preciosa. Mateus 5, verso 11 e 12. Jesus está dizendo o seguinte: olha, bem-aventurados, vocês sabem o que é ser bem-aventurado, é profundamente feliz, extremamente feliz. Você é um abençoado, muito abençoado, que é um bem-aventurado. Então, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Qual que é a tua reação quando alguém te persegue, quando alguém te injuria, quando alguém mente a teu respeito, diz todo o mal contra você? Qual é a tua reação? Olha o versículo 12. Quando isso acontecer, Jesus diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, eu tenho nojo deste evangelho meloso, açucarado, enveludado. Aquela voz suave, cavernosa, sabe, Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus. E aí as pessoas gostam de lambeção. As pessoas gostam de ter o seu ego massageado. Aí leva as pessoas para a forca, porque quando o inimigo quiser te destruir, ele não vai falar: eu vim aqui para te destruir, eu vou acabar com essa raça. Não, ele vem: meu amigo,
me dá um abraço aqui. Ai, eu sinto tanto a tua falta. Vamos para a nossa igreja. E vai, aí está iludida, ai, eu precisava tanto desse abraço, eu precisava tanto, e vai. Gente, misericórdia, acorda para a vida, irmãos. É tempo de nós nos despertar do sono e tomar um posicionamento. Isso que a igreja precisa, isso que Deus quer. Ela já deu para nós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vocês vão dar testemunho de mim, não de vocês. E Satanás já enganou muita gente. É curado, deixa eu dar meu testemunho. Aqui não. Vai no quarto, se prostra diante do Senhor e dá glória a Deus. Agora, se tiver só a igreja reunida, aí você talvez pode dar o teu testemunho, porque a igreja entende, sabe que aquilo não vai contaminar, vai edificar, pelo contrário, porque vamos dar glória a Deus, porque Deus está operando, está fazendo. Mas começar a dar testemunhos aqui, vem um, vem outro, eles vão vir para arrumar problema. Eu sei um lugar onde lá cura, e vem aqui, pelo amor de Deus me cura, e está enchendo e cura, etc. Misericórdia, cadê a palavra de Deus? Cadê Cristo e a cruz? Aí eles falam assim, nós vamos buscar a Deus juntos, buscar a Deus juntos. Se você buscar a Deus, se você crê em Deus, você vai para o inferno. Tiago 2 vai dizer o seguinte: crês tu que há um só Deus? Faze bem. Os demônios também creem. Mas qual que é o diferencial aqui? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu li o texto aqui de 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Queridos, ninguém vai ao Pai senão pela pessoa de Cristo. Deus não vai ouvir nenhuma oração se não for pelo nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 está escrito assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um homem à destra de Deus, carne e osso, 100% homem e 100% Deus, Jesus. E por que Jesus ressuscitou com carne e osso e foi para a glória? Por causa de mim e de você. Jesus, segundo Hebreus, ele é o precursor que entrou além do véu. Então, ele está lá, então ele vai voltar para nos levar nós para lá também. Que dia que vai ser esse, irmão? Imagina só, de repente você ouviu aquele sonido de trombeta, relâmpagos, você contempla. Eu fico pensando assim, se ele voltasse hoje, você sai daqui e de repente você vê aquele estrondo nos céus, e o Filho do Homem vindo para buscar a sua igreja. Quem que ele vai buscar, irmão? A sua igreja universal. Não tem compromisso com nenhuma denominação evangélica. Denominação evangélica é invenção de homens. Igreja é eclésia, um povo separado para fora. E Jesus vai voltar. Sabe quem que ele vai levar para a glória? Tem muitos irmãos pecuaristas, né? Conheço muitos irmãos que eles têm os seus bois, para eles marcarem, eles marcam com ferro quente, né? Marca o ferro quente lá. Abram comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, verso 13. 13 e 14. Veja que coisa maravilhosa aqui. A Bíblia, ela diz assim, olha, Efésios 1, 13. O 12, ele diz assim, Efésios 1, 12 e 13, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Depois, olha, nós só vamos estar em Cristo, tem um depois aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual que é essa palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, que é morte e ressurreição, e a nossa morte e ressurreição junto com ele, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Irmãos, glória a Deus, somos propriedade de Deus agora, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não somos crentes religiosos, nem evangélicos religiosos. Somos filhos de Deus, porque cremos na palavra da verdade, no evangelho da vossa salvação. Quando você crê no evangelho da graça, o Espírito vem e sela você, deixa a marca dele em você. Jesus vai vir buscar estes. É maravilhoso demais, irmãos. Isso é lindo demais. Somente a morte é capaz de destruir o pecado. Por isso, a nossa morte com Cristo, ela é extremamente necessária. Ela é necessária. Necessário vos nascer de novo. E para nascer, tem que morrer. 1 Coríntios 15, 36, Paulo diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Você tem que crer que você morreu. Irmão, preste atenção. Enquanto você não crê na sua morte junto com Cristo e ressurreição com Ele, vai perecer eternamente. Gente, hoje é o dia da tua salvação, não procrastine mais. Abre em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Temos que ser de fato cooperadores com o Senhor. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2. Olha só. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com o Senhor, claro, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. É quando eu ouço a palavra da verdade, é quando eu creio neste evangelho da graça, que o Espírito vem e me sela. Irmãos, aí nós somos do Senhor. Aí não tem mais como. Muitos falam assim, tem pastores que até ameaçam, né? Eu vou lá para outro, olha, vai acontecer alguma coisa com você, etc. Tal. Às vezes, por ironia do destino, acontece, aí eles falam para a igreja: saiu daqui, olha o que aconteceu. Irmãos, nós estamos aqui na face da terra para levar as pessoas a Cristo Jesus. Nossa finalidade não é encher a igreja, é encher o templo. Ainda que isso seja maravilhoso, bom, mas o nosso propósito é levar as pessoas a Cristo, como Moisés pegou o povo e levou para Deus. Cristo nos leva para o Pai. E não é maravilhoso isso, irmãos? Cristo nos torna filhos de Deus, nele. E aqui, eu queria ler com vocês, irmãos, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 7. Romanos 6, verso 7. Vamos ler alguns versículos que são versículos tão contundentes, que esses versículos se tornam indelevelmente realidade em nossas vidas. Diz assim, Romanos 6, verso 7. Aqui nós temos uma declaração linda da palavra de Deus que diz assim, olha só, verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora aqui é uma pergunta que temos que responder diante do Senhor. Eu já morri com Cristo? Eu já morri com Ele? Porque no 8 ele diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se não morreu com Ele, você não vai viver com Ele nunca, jamais. Você pode ser o maior fazedor de obras, pode ser o melhor crente que já existiu no planeta Terra, você vai para o inferno, porque a Bíblia é tão clara. Agora veja aqui o 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, glória a Deus, morreu para o pecado, mas ele não tinha pecado, ele morreu para o meu pecado, porque eu morri para ele, aquele que morreu, justificado está do pecado. Então, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, olha o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em
Cristo Jesus, porque nós fomos libertos do pecado. Isso aqui não é algo compulsório. O Espírito Santo não é aquele que nos força, é aquele que revela a sua graça, a obra foi feita, apresenta para você e lhe dá graça para você crer, aí você vai decidir se vai crer ou não vai crer, porque ele disse lá, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado. Olha aqui o versículo 17 desse mesmo capítulo, diz assim: mas graças a Deus, claro, graças ao Senhor, porque Deus planejou tudo, partiu de Deus, não de nós, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, voluntariamente, a forma de doutrina que fostes entregues. E aqui o contexto é o velho homem. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Então louvamos ao Senhor pela obra completa de Cristo lá naquela cruz. Irmãos, não procrastine. Se você não tem uma convicção do seu novo nascimento em Cristo, clame ao Senhor, para que, como aquela irmã que faleceu hoje 6 horas da manhã, ela desceu descansada no Senhor, tranquila. Agora à tarde, conversando com uma outra irmã de lá, falando a respeito do caso dela, que havia feito uma visita para ela, ela disse assim, ela falou uma coisa para mim que me edificou bastante. Aquela que estava ali com câncer, falou uma palavra para ela que a deixou a outra edificada. Ela disse assim, olha, eu louvo a Deus, porque pela soberania dEle, amor dEle, graça e misericórdia, Ele me alcançou. Porque eu estava morto em delitos e pecados, Ele me deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele me ressuscitou, e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu já estou lá pela fé, eu estou aqui. Mas ela não sabia que daqui a pouquinho, ela iria para a glória com o Pai. Morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, nada neste mundo, por maior sucesso que você tenha, Jesus ele falou isso, se você morrer para o inferno, louco, se pedires a tua alma hoje, aquilo que você tem preparado para quem será? Muitos pensam que vão levar tudo, né, irmãos? Vai deixar tudo aqui. E olha lá, sem a vida de Cristo é perdição eterna. Mas eu louvo a Deus, porque Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz assim, para aqueles que têm medo da morte. Cristo, Paulo fala que Ele é tudo, né? Que não tem certeza da salvação, mas quem tem, não tema a morte, irmão. Sabe por quê? Jesus ele disse assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não vai morrer eternamente, vai morrer uma morte física apenas, mas Ele tirou o ferrão da morte de nós. Então Paulo pôde brincar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Você sabe onde que Jesus ele destruiu a morte? Hebreus, último texto, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14 e 15, e nós vamos encerrar com uma palavra de oração. A palavra, ela diz assim, Hebreus 2, versículo 14 e 15, diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, presta atenção agora, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida, sujeitos a uma escravidão por toda a vida.
pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Irmãos, ele não apenas destruiu a morte, mas destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, por isso que João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Cristo, livres, porque o libertador não apenas nos libertou, mas ele habita em nós. E ele disse assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, Tu és um Pai tão bom, imensamente bom. Tu és maravilhoso, Pai, e fizeste tudo por nós no Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor entregou o Teu Filho para morrer a nossa morte, para vivermos a vida dele, Pai. Pai Santo, frutifique a Tua palavra em nossos corações, Pai. Não permita que essa palavra morra em nossos corações. Nós só temos a pregação da palavra, Pai. Quem atua é o Teu Espírito. Que Teu Espírito, Pai, traga a revelação de Cristo em cada um de nós, para a glória e louvor do Seu nome. Nós também apresentamos diante do Senhor os cuidados dessa semana. Tu és aquele que vai na frente e também aquele que é a nossa retaguarda. E em Ti nós somos guardados, somos protegidos e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. E em Cristo nós oramos. Amém.